Olá! Hoje, a pedidos, eu vou falar com vocês de um assunto bastante polêmico, que é o ABA, o ABA, Applied Behavior Analysis. Ele é bom? É necessário? Nós vamos falar sobre isso hoje. Eu sou Olga Hosken, especialista no desenvolvimento infantil, sou escritora já com 2 livros publicados, sou palestrante e agora também com um curso Tudo sobre Autismo em Criança, que está no Hotmart. Você pode acessar as minhas redes sociais através do link aí embaixo. Sejam todos bem-vindos e vamos agora tratar do nosso ABA. ABA, Applied Behavior Analysis, é um tipo de terapia que foi aprovado há um bom tempo atrás. E essa terapia nasceu de um psicólogo americano e ele se chamava Ole Ivor Lovaas. Na verdade, ele veio de outro país para a América e se naturalizou americano. Em 1960, este psicólogo trabalhou 50 anos na tentativa de ajudar as famílias e as crianças com autismo. Ele tinha uma preocupação muito grande com a comunicação entre a criança e sua família. Não havia essa interação e ele se dedicou a isso. E graças a ele surgiu o ABA, o ABA. Mas com o ABA vieram também as controvérsias. Quais são? Já que estabelecer a comunicação entre os pais e uma criança autista, ou suas crianças autistas dentro do espectro, ele preocupava em ensinar de uma maneira lúdica e correta uma forma que os pais conseguissem se entender e entender sua criança. Com o passar do tempo, o ABA foi se ficando popular. E ele foi ficando popular por causa do resultado que tinha e também porque ele é considerado uma ciência. É uma terapia científica, que foi cientificamente comprovado o seu resultado positivo nesse tratamento. Então, nós estamos tratando de uma ciência, nós estamos tratando de um fato. Como eu disse anteriormente, no passar do tempo, tudo ficou bastante diferente. E o que aconteceu? As empresas começaram a criar os seus centros de autismo, centros para crianças autistas. E daí a contratar vários terapeutas. E esses terapeutas, na verdade, têm um treinamento muito pequeno. São poucas horas de treinamento, de preparo, para eles irem a campo trabalhar com essas crianças. Então eu trouxe uns dados aqui muito interessantes. O ABA, ele provoca um reforço positivo. Ele trabalha com um reforço. A criança atende ao que lhe foi instruído e ela tem um reforço positivo, seja aplauso, seja brinquedo, 2 minutinhos ali brincando com alguma coisa e às vezes até com chocolates, biscoitinhos ou coisas que as crianças gostam. Há controvérsias quanto a isso. A primeira delas é a seguinte: se eu vou preparar uma criança para o futuro, para a vida, como fica esse reforço positivo na vida social? Nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que nem todo mundo vai valorizar o que fazemos e vai nos dar algo em troca. Então a criança acostuma-se a receber um cumprimento, um presentinho,
um agrado quando ela atende aquilo que lhe foi pedido. É uma grande controvérsia que a gente tem em termos de ABA, mas há outras. O ABA, ele distingue muito bem a sua característica quando ele treina a criança para a vida social. Ele desenvolve as qualidades da criança através deste treinamento e a criança pode se tornar robotizada. Vejam, eu não estou contra o ABA, eu não estou dizendo que é uma terapia que eu não gosto, não trabalho, não é isso. Mas é preciso conhecer, é preciso saber o tipo de terapia que a sua criança vai ter. E muitas vezes os pais vão assim, meu filho vai fazer ABA, mas nem sabe o que é o ABA. Você sabia que existem 4 tipos de ABA, de aplicação dessa terapia? Você sabe qual é a ABA que o seu filho está? Você tem conhecimento disso? Então, eu vou falar para você daqui a pouquinho nas anotações que eu fiz aqui. Mas antes disso, é importante dizer o seguinte: as crianças que são tratadas com ABA desde pequenas, elas conseguem um avanço muito grande dentro da sociedade, porque elas desenvolvem várias habilidades sociais. Então, é comprovado que 90% das crianças trabalhadas com o ABA têm um desenvolvimento bom. E 47% dessas crianças conseguem atingir um nível social plausível, aceitável dentro desta sociedade a qual vivemos hoje. Não é interessante? Então isso prova novamente que o ABA funciona. Aí você deve estar perguntando, mas então, Olga, se o ABA funciona, por que a controvérsia? A controvérsia existe por uns fatores muito simples. Primeiro, a gente não sabe qual é o preparo desta terapeuta. Este é o grande problema que o ABA enfrenta, porque muitas vezes as pessoas confundem a terapia com o cuidar da criança. ABA não é babysitter. É importante que os pais entendam isso. Às vezes pensam que, meu filho está fazendo o ABA, ele tem 5 horas por dia de ABA e eles deixam na mão de uma pessoa e não sabem se realmente está funcionando, se ela está trabalhando essa criança e qual tipo ela está aplicando de terapia. Você precisa ter um conhecimento sobre isso. Os 4 tipos são, primeiro, é o Discrete Trial Training. É um treinamento discreto feito 1 a 1, a terapeuta e a criança. 1 a 1, sem interferências de ninguém ou de qualquer outra coisa. É o tratamento mais clássico que tem. A maioria dos ABA, do ABA, eles usam esse tipo de terapia, que é mandar uma terapeuta trabalhar com a criança e ela fica ali com a criança e instruindo e seguindo de acordo com o manual que ela recebe. Existe também dentro da terapia um questionário muito grande que os terapeutas têm que preencher e anotar tudo, observar tudo, para se fazer o levantamento e saber se está tendo resultado. Conclusão, muitas vezes o terapeuta se perde nisso porque ela não consegue fazer as anotações corretas a tempo, esquece, se deixa para depois, e se vai trabalhar naquele momento, ela também não consegue adaptar trabalhar com a criança e preencher toda aquela documentação que ela tem que fazer de observação da terapia. É uma dificuldade. Depois tem também o Early Start Denver Module, que é o modelo de Denver.
Nós temos bons terapeutas que trabalham com esse modelo, que é a liberdade da criança brincar livre com uma instrução. Olha que legal, brincar e receber as instruções ao mesmo tempo. Parece maravilhoso, mas tem também uma dificuldade muito grande, porque se você deixa a criança brincando livremente, ela também vai ter dificuldade de aprender e o tempo, a durabilidade da terapia será maior. A outra é o verbal behavior, é a intervenção comportamental na fala. É um trabalho feito exclusivamente com o desenvolvimento da fala na criança, ou seja, de uma comunicação verbal que ela vai precisar fazer para o seu dia a dia e onde vai melhorar muito o relacionamento dela com a família. Ela precisa disso. Ela vai aprender a pedir, a apontar quando começar, a dizer o que sente, o que quer e o que precisa, que são as bases principais da comunicação. Sem elas, a criança se desenvolve de uma maneira muito agressiva, porque ela quer falar, quer se revelar, mas ela não consegue, então ela explode. É onde vem muito do comportamento agressivo da criança, porque ela quer algo, mas ela não consegue expressar-se. E o último tipo de terapia ABA é a do Natural Environment Training, ou seja, um treinamento usando o ambiente natural da criança. Eu trabalho muito com esse, não ABA, mas usando o ambiente natural da criança, indo à casa da criança, vendo o que ela tem, como os pais tratam e trabalham, e você utiliza todo aquele ambiente para desenvolver na criança o hábito social, a comunicação, o entender como brincar, né? Todas essas coisas são desenvolvidas no ambiente natural. E aí já não tem mais aquele 1 a 1 o tempo todo. Existem empresas de ABA que elas incorporam um pouquinho de cada e acabam criando uma outra situação que não é bem o ABA. É preciso que os pais tenham um cuidado muito grande para não permitir que a terapeuta ou o terapeuta que vá trabalhar com sua criança passe a ser um babysitter, um cuidador, uma babá para sua criança. A ideia não é essa. Se você tem um terapeuta que está o tempo todo agradando a criança, fazendo do jeito que ela quer, sem se preocupar muito com a real necessidade implementada, vai ter problema, porque a criança não vai desenvolver ou vai desenvolver num prazo muito maior. É importante saber disso também. Quais são as desvantagens do ABA? Primeiro, eu já falei com vocês aí, a dificuldade de encontrar bons terapeutas. Muitas vezes as pessoas trabalham com o coração. Às vezes uma terapeuta ela não teve tanta instrução ou não tem uma experiência grande, mas ela tem a ideia, ela tem a vontade e ela tem o cuidado. Ela vai desenvolver um bom trabalho ali. Mas é preciso você, enquanto pais e cuidadores, prestarem atenção nessa situação. Aí você vai conseguir entender e aproveitar bem essa terapia. Porque a terapia de ABA, é formada por muitas horas por dia. Quer dizer, é um prazo longo onde você também vai aprender e deve aprender. E outra coisa muito importante é que quando o seu filho está no ABA, a empresa que está te oferecendo, ela precisa dar treinamento aos pais. Você tem, eu não sei exatamente, em vários lugares muda muito, mas me parece que são no mínimo 5 horas mensais dedicadas a treinar a família.
ou a mãe, o pai, o cuidador, quem tiver, ou um grupo de 3 pessoas que estão sempre com a criança. Mas esse é um cuidado que você também deve ter, de requisitar esse treinamento para você. Lembre-se, seu filho vai desenvolver, mas você precisa participar. Só a terapia sozinha, só os terapeutas não consegue resolver tão bem, e você vai continuar tendo dificuldade no dia a dia quando a terapeuta não estiver na sua casa. Um outro problema é o desencorajamento que a criança tem em iniciar a conversa. Porque no ABA ele está sempre induzido a responder aquilo que a terapeuta pediu. E nós temos que induzir a criança a ela própria pedir, procurar, se antecipar, inquirir, fazer questionamentos, e essa é uma dificuldade que as terapeutas encontram. Muitas delas não sabem como aplicar essa parte onde você tem que desenvolver a independência verbal da criança. O outro problema é um custo muito alto. O ABA não é barato, a terapia de ABA não é uma terapia barata, é uma terapia que custa caro. E os seguros aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, os seguros sim, cobrem. Mas aí no Brasil, não sei, ou em outros países, eu não sei exatamente como é. E se você, enquanto família, tem a participação numa parcela de pagamento, isso aí já não sei. E o resultado do ABA, do ABA, ele é muito variado. Então você pode implementar o ABA e ele pode durar, as pessoas me perguntam muito, mas quanto tempo vai ser na terapia? Ninguém sabe, ele é muito variado, então você não pode dizer, olha, vai ser em 1 ano, vai ser daqui 6 meses, não, vou levar 3 anos para conseguir, porque varia muito da aplicabilidade, da própria criança, do cognitivo que ela apresenta, da família, da participação familiar. Então tem todo um conjunto que vai diferenciar bastante no tempo de desenvolvimento com o ABA. Na verdade, com outras terapias também funciona assim. E o outro também é o efeito que o ABA traz, um conflito grande com a criança. A pesquisa mostra o seguinte: a criança, pelo ABA, pode implementar um resultado que entra em conflito com o que se apresenta enquanto ABA. Esclarecendo melhor isso, a pesquisa diz que a criança vai desenvolver assim, seguindo um padrão. E a criança pode não atingir esse padrão, muitas não vão atingir o padrão. Então existe esse conflito entre o que se apresenta com o ABA e o resultado depois. Esse conflito tem dado a nós, terapeutas, um questionamento muito grande a respeito do ABA e da sua aplicabilidade. Muito bem. Eu estava pensando bastante sobre o ABA, e as pessoas também me perguntam assim: Olga, você aplica o ABA? Não. Desde o início, há 20 e tantos, quase 30 anos atrás, que eu tenho analisado com muito critério essa terapia e tenho visto que ela tem uma variedade muito grande, dependendo do tipo de terapia e de quem vai dar essa terapia e da participação dos pais. Então, a terapia que eu aplico é uma terapia desenvolvida com a família, dentro do ambiente familiar, que é o ambiente natural da criança, e muitas vezes também em parques, e playgrounds e livrarias, onde a criança frequentar, para que ela possa desenvolver uma capacidade social, cognitiva e verbal dentro do seu próprio ambiente, se tornando assim uma pessoa segura, tranquila, com desenvolvimento muito mais efetivo.
Esse é um pensamento meu, Olga Hoskin. Não quer dizer que essa ou aquela terapia é melhor ou é pior que a outra. Depende muito da criança e de todos esses itens que eu comentei aqui. Cabe a você, enquanto pais, enquanto família, enquanto cuidador, saber exatamente o que está funcionando para a sua criança. Não acredite, ele está no ABA, está bem. Ou a speech, a fono, esse está bem. Não, você analisa o desenvolvimento que a sua criança está tendo e se ele está dentro do esperado por vocês. E aí a decisão é sempre familiar. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilhe, mande para alguém que você sabe que ela pode precisar e a gente está aqui. Esse canal é para vocês entenderem melhor. Podem me escrever, entrar nas minhas redes sociais e se você quer sugerir algum assunto, como esse aqui do ABA me foi sugerido, eu estou aqui para atendê-lo. Um grande abraço.